Podcast. Começando o podcast Mão número 92, podcast 92, começamos no 50 ao 42 da segunda temporada, se não estou enganado, hoje time completo, fiz a conta certa, Teleco, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus parabéns, você conseguiu acertar uma conta. Oh, que beleza, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Marco Belo. Quanto que é 7 vezes 7? 49. Ou 7 vezes 11? 77. Ou 7, depois vem o 7. Vamos falar disso hoje, Marco Belo? Vamos falar de 7 com 7, 7 do lado do 7. Quer dizer o quê? Quer dizer Alexandre Pato. Boa noite, boa tarde, bom dia, Vitor Guedes. Olha, não é muito bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Justamente por causa de Alexandre Pato. Falaremos a respeito. Né? Falaremos a respeito de Alexandre Pato, falaremos a respeito da partida contra o Figueirense neste sábado na Arena Corinthians em Itaquera. Que mais falaremos nesse podcast, Mão? Falaremos sobre Jogos Olímpicos, sobre a carreira de Marcos Oliver. Onde anda Marcos Oliver depois do Clube das Mulheres? Você tem esta resposta, Rodrigo Vessone, tudo bem? Ainda bem que não tem essa resposta, fico feliz de não ter. E aí já estou curioso para saber o pronunciamento de Vitor Guedes hoje. Pois é. Temos muitos assuntos a tratar nesse podcast Mão. E a primeira pergunta que eu faço ao Rodrigo Vessone, até para segurar um pouco a audiência a respeito do Alexandre Pato, porque temos informações de bastidores sobre esse assunto Alexandre Pato. Rodrigo Vessone, eu vou falar uma palavra e você discorre sobre, tá bom? Nesse podcast 92. Vamos lá. Tapume. Tapume. Parecendo o Silvio Santos. Fale uma palavra e discorra. Hoje foi colocado esses tapumes vermelho ali entre o estacionamento e a sala de imprensa, para que os jornalistas não tenham acesso aos campos, não consigam visualizar os campos. Eu sei que muita gente divide muito, né? Muita gente acha que faz parte, muita gente acha que é uma bobagem, e eu respeito quem pensa das duas maneiras. Eu estou do lado dos que acham que é uma grande bobagem, não vejo nenhuma diferença nisso, além de ser esteticamente feio, isso nem leva em consideração porque é feio mesmo, mas a questão é que na prática eu não consigo enxergar lá uma grande vantagem assim, dos jornalistas não verem um time, ou isso daí para mim não muda nada, e fica sempre para mim a passagem do Tite pelo Corinthians, que ele não fechava treino nenhum e conquistou 6 títulos. O ano passado, durante o Campeonato Brasileiro de 2015, ele não fechou nenhum título, nenhum treino, e foi campeão com todos os recordes possíveis e imagináveis, né, com a melhor campanha. Anunciava o time na sexta-feira já, para que todo mundo soubesse no domingo, inclusive o adversário ia lá e ganhava. Então eu acho uma grande bobagem essa de esconder, de tentar fechar até o CT dessa maneira. Respeito quem pensa ao contrário. Eu lembro do último técnico que escondia time no Corinthians, se chamava Adilson Batista, e durou 3 meses. Ele falava, te ajudei, e não revelava a escalação de jeito nenhum. Antes de passar para o Vitão e para o Teleco para falarem a respeito da Área 51, que é o novo apelido do CT Joaquim Grava, é o campo de treinamento mais escondido da história, quero falar só algumas coisinhas. Primeiro, o Cristóvão Borges, o técnico do Corinthians, pegou essas ideias no Atlético Paranaense. Para quem não sabe, o Atlético Paranaense é um clube que tem um dono, o Petralha. Ele não é o presidente, mas é o dono do clube, ele manda no clube, manda muito mais do que o presidente. É tipo o Eurico Miranda no Vasco da Gama. É o dono do clube. Pode não ser o presidente, elege algum laranja lá, mas continua mandando. E no Atlético Paranaense a imprensa não tem acesso ao clube em nenhum dia da semana. Os jornalistas que cobrem o Atlético Paranaense não veem treino.
eles ficam, o jornalista de rádio na rádio, o de jornal no jornal, o de site no site, porque eles não têm acesso simplesmente ao CT. E não tem como ver o time. O Cristóvão Borges trabalhou um tempo no Atlético Paranaense e trouxe essas ideias para o Corinthians, que cada vez mais vai se assemelhar a esse tipo de clube. Para o torcedor, tem muito torcedor, eu vi o Vessone escrevendo sobre isso nessa quinta-feira, e o Vessone recebeu as mesmas respostas que eu recebi outro dia quando eu falei que o treino do Corinthians era fechado. Chupa a imprensa, aí repórter tem que se ferrar mesmo, repórter não tem que ver mesmo, tá certo, porque a mídia só atrapalha, tal. Beleza, eu também respeito quem pensa assim. Só que o mesmo torcedor que fala isso, depois pergunta, mas qual que é o time, hein? O que eu quero mostrar para o ouvinte do podcast Mão é o seguinte: nós, repórteres, a gente vai ganhar o mesmo salário se a gente estiver dentro do campo, no centro do campo, do gramado, a bola passando pela gente, se a gente estiver na sala de imprensa tomando cafezinho, se a gente estiver no estacionamento do clube ou na rua, sem ver o treino, ou na rádio, ou no jornal, na internet, a gente vai ganhar o mesmo salário. Quando a gente fala que o treino é fechado, reclamando que o treino está fechado, é porque a gente não tem informação para passar para o ouvinte. Não é porque a gente gosta de ver treino, que a gente adora ficar lá dentro, porque é mais legal ficar vendo jogador batendo bola. Cara, a gente não aguenta mais ver jogador batendo bola também. Quando a gente fica no estacionamento, a gente fica conversando, ouvindo música, não tem problema nenhum pra gente. E não vai mudar a nossa vida, a gente não vai deixar de receber salário por causa disso. Então, antes do torcedor ficar chupa a imprensa, repórter tem que se ferrar mesmo, quando a gente tá reclamando que o cara meteu um tapume lá, é porque a gente não vai conseguir trazer informação para o ouvinte, a gente não vai conseguir trazer a informação do time que entra em campo para o leitor do jornal, para o leitor do site. É mais ou menos isso, não é, Vitor Guedes? Você que durante muito tempo acompanhou o dia a dia, os treinos das equipes, enfim, você já passou por uma situação semelhante? Olha, do Corinthians foram mais de 5 anos ininterruptos como setorista. Ridícula a postura de Cristóvão Borges, mais ridículo ainda é o torcedor que acha isso legal. Nós copiamos muito europeu, lá é comum na Europa, salário em dia, é comum na Europa ter 2, 3 times, é comum milhões de coisas, é comum respeitar a data FIFA, e só copiam coisas imbecis. Vou resumir, o Corinthians foi campeão invicto da Libertadores, do mundo, ganhou o brasileiro, e o Tite treinava aquele treino secreto na véspera, e todo mundo sabia o time que ia jogar. E o Belo deu exemplo aí do Adilson Batista, que patético. O Corinthians fez treino fechado antes do jogo contra o São Paulo. Escondeu o quê? O jogo, né? Que foi uma atuação ridícula, mexeu mal no time, sai pra absolutamente nada. É simplesmente ridículo. Eu acho que até de vez em quando, uma vez ou outra, vai treinar uma bola ensaiada, uma falta, não quer que filma, ou quer dar uma comida de rabo nos jogadores, não quer que vaze, vai lá. Agora, criar murinho, vai dar meia hora de bunda, vai, eu não tenho paciência pra isso, não. E aí, Teleco? E aí? Foi pra você esse recado do Vitão. Desculpa, hein, Vitão. Gente, eu acho que o time do Cristóvão tá muito bem escondido. Inclusive, não vi entrar em campo no último domingo. E talvez seja pra gente não ver mesmo, que tá um terror, né? A informação, Vessone, eu não sei se você recebeu essa mesma informação que foi passada hoje aos repórteres, é que não foi o Cristóvão que mandou colocar o tapume. Chegou essa informação até mim, que não foi ordem do Cristóvão. Foi ordem de quem? Do massagista? Do preparador físico? Do cara que cuida da grama? É claro que foi o Cristóvão, pô. É o técnico. Você acha que o presidente vai mandar tapar o treino? O presidente tem esse poder? É o técnico que manda a imprensa ficar no vestiário, é o técnico que fala a hora de abrir o treino. Para quem não conhece, para quem está ouvindo a gente que não conhece como funciona o dia a dia, o técnico de futebol, ele escolhe: eu quero treinar às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, 1 da tarde, às 4 da tarde, às 7 da noite. Eu quero o portão aberto para a imprensa a partir de tal hora, ou pode liberar, ou não libera ninguém. Eu quero dar entrevista antes, depois. O jogador, é o técnico que faz isso, não é presidente, não é diretor, não é assessor de imprensa. É o treinador que tem comando total sobre o trabalho no dia a dia. Então é óbvio que foi o Cristóvão que mandou colocar o tapume. Não, me falaram que foi o Cristóvão mesmo. Foi uma solicitação dele e foi o que me falaram. Ele vai certamente falar sobre este assunto nesta sexta-feira. Nós estamos gravando o podcast antes da coletiva dele. E ele vai ter que explicar realmente o motivo. E talvez comparar aí e perguntar para ele
Por que o Tite não fechava os treinos? E nesses últimos 8 anos, nem o Mano Menezes fechava treino, para falar a verdade. Só o Adilson mesmo, como o Vitão lembrou, e foi uma passagem péssima dele. Agora, para mudar um pouquinho de assunto, primeiro vamos informar para o ouvinte, Teleco, que você participando do podcast número 92 pelo Twitter, @podcastmão, você colocando a hashtag podcastmão92, você concorre a um livro do Casagrande e do Sócrates, não é não, Teleco? Perfeito, o livro do Casagrande falando da vida dele com Sócrates, né? Do relacionamento que ele teve enquanto jogaram juntos e depois também, né? O que Sócrates significou na vida dele. O livro escrito pelo próprio Casagrande com o Gilvan, né, Vitão? Você que também já leu o livro, já passou o olho, não sei se você leu o livro inteiro ou se você só deu umas lidas, mas é um livro muito bacana que o ouvinte do Podcast Irmão pode ganhar colocando a hashtag podcastirmão92. Li sim, li na íntegra. Recebi o livro, foi presenteado antes do lançamento oficial pelo Gilvan, que é meu editor no jornal agora, né? E gostei muito, sim. Primeiro porque eu acho que o Corinthians, o capítulo mais bonito da história do Corinthians é a democracia corintiana. Meu filho chama Basílio, por causa de 77 anos que eu nasci, mas o Corinthians é aquele momento histórico do país, um momento de golpe, ditadura, aliás, não muito diferente do que estamos vivendo hoje, mas deixa para lá. Mas naquele momento a democracia, o Corinthians fez muitas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo no país político querer se informar, e a popularidade do time do povo ajudou no movimento das diretas já, enfim, foi um momento que saiu do futebol, uma coisa muito bonita, e Sócrates e Casagrande são dois ótimos personagens que renderam um bom livro também, porque o Gilvan, além de ser um craque do texto, conviveu com Casagrande, com Sócrates. Uma coisa é você fazer uma biografia, entrevistar as pessoas e pesquisar, outra é você conhecer os personagens, né? E é uma história muito legal, eu que gosto muito de Corinthians e de história, e li várias coisas de democracia, porque é um assunto que me apetece muito. Teve coisas que eu não sabia que eu descobri lendo o livro. Inclusive, pessoal que, por exemplo, eu pessoalmente sou kardecista, me transformei em kardecista depois do meu filho nascer e soube pelo livro que o Sócrates era kardecista, nem sabia que o Sócrates era espírita, enfim. Algumas curiosidades da relação dos dois, como que se deu a briga, que nem foi briga, como se voltará a falar. Eu achei um livro bastante... Não estou puxando o saco do meu chefe, não, que nem sei se você vai ouvir isso, mas é um livro que quem gosta de futebol, de literatura e de histórias, tenho certeza que vai gostar. É um livro muito legal. Ô Vitão, andando um pouquinho para trás da democracia corintiana, antes, tem um chamado? Vessônia, você? Não, sou eu não. Então vamos embora. Antes da democracia corintiana, vamos voltar um pouquinho para trás, vamos voltar a um certo ano... eu gostaria de falar sobre isso. 1973, não, 74, 75, 70... 77, vamos parar em 77. A gente estava falando do Casagrande, estava falando do Sócrates, falaríamos de Basílio, que é o nome do seu filho, e o ano de 77 representa alguma coisa para você na história do Corinthians, na história de você como torcedor, Vitor Guedes? Olha, eu pedi até para vocês que eu queria fazer esse desabafo. Eu espero que seja uma pegadinha do malandro, uma palhaçada, mas durante toda a quinta-feira, nós estamos gravando na madrugada de quinta para sexta-feira, durante toda a quinta-feira se especulou, todos nós temos a mesma informação, eu pelo menos não tenho a confirmação, espero que seja uma piada, que especulou-se que Pato usasse a camisa 77. Vitão, antes então de você fazer o desabafo, deixa eu só falar. Eu recebi essa informação por volta da 1h de quinta-feira. Eu estava lá participando do programa da Fox e foi um diretor do Corinthians que me passou, que ele estava reunido com a diretoria, que eles tinham algumas opções de camisas para o Pato e que seria anunciado no final da tarde que o Pato usaria a camisa 77. Então não é uma especulação, não é um boato, não é nada. É uma informação que o Pato usaria a camisa 77. Daí no final da tarde... Eu não estava assistindo, eu estava na faculdade, não desprestigiei, amigo. Claro, não, tranquilo. Só para explicar que não é uma especulação, não foi um boato que surgiu como tantos outros.
É uma confirmação oficial, né? Isso que eu quis dizer. Não, sim, não é oficial, mas a informação existe e só não foi divulgado na tarde dessa quinta-feira porque, estranhamente, a gente vai falar sobre isso, no final da tarde surgiu a possibilidade do Pato não ser relacionado para a partida contra o Figueirense. Mas estava tudo pronto para ser divulgado. Então o número 77 foi sim escolhido pela diretoria do Corinthians para o Pato. Depois o anúncio foi adiado porque ninguém sabia mais se o Pato seria relacionado ou não. Mas isso é outra coisa. Enfim, o 77 foi realmente escolhido para o Pato, Vitão. Mas só um minutinho, já interrompendo. Vitão, é uma homenagem à raça do Pato como 77? A sua significância histórica para o time e para o clube, ou alguém fumou algum aí? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte: meu filho chama-se Basílio porque eu nasci em 77 e porque eu sou corintiano, nunca neguei, e porque, na minha opinião, o título de 77 é o mais importante da história do Corinthians. Se meu filho nascesse hoje, depois de 2012, chamaria Basílio, não chamaria Emerson nem Paulo. Continuo achando que 77 é um título mais importante da história do Corinthians. E depois vem ali empatado 90, 2012. E, na minha opinião, põe o 76 à frente ainda, que nem foi um título, porque a invasão corintiana é algo que nunca ninguém vai fazer. Eu quero saber o seguinte: o Corinthians se jogou no lixo o seu respeito por dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista, não vou querer mudar o mundo, mas é uma vergonha o Corinthians aceitar o Pato de volta. Faltando 6 meses, não interessa, vai perder o dinheiro mesmo, então que perca com dignidade. Perdeu a dignidade ao aceitar esse jogador de volta, na minha opinião. Dito isso, mas mais do que isso, dar a camisa 77 é cuspir na cara da fiel torcida, é cuspir na cara de quem é corintiano, é cuspir na cara de João Roberto Basílio, é cuspir na cara de Tobias, de Zé Maria, de Moisés, de Zé Eduardo, de Vladimir, de Russo, de Basílio, de Luciano, de Vaguinho, de Giraldão, de Romeu Cambalhota, de Oswaldo Brandão. É uma vergonha, é uma indecência. Eu que tenho 200 mil camisas 77, eu acho isso uma vergonha. Alexandre Pato não merecia voltar ao Corinthians. Primeiro que ele quis aparecer naquele, não só por isso, o que ele declarou, ele é um ser humano, ele é um profissional que vai pro raio que o parta, não precisa encostar a mão nele, não quero protesto, nada. Agora, o Corinthians tem que ter dignidade. É um absurdo, é uma vergonha, é uma ideia de débil mental. Só falta agora lançar uma camiseta verde em homenagem ao rival. Não sei o que é mais patético. Olha, se isso for verdade, espero que eles tenham jogado isso no ar para ver a repercussão, para desistirem. Porque se isso acontecer, tem que demitir o departamento de marketing inteiro, profissional. É uma vergonha, é uma indecência. Alexandre Pato vestir a camisa 77. Isso é um absurdo. Espero que isso não passe adiante. Isso realmente é uma vergonha. Agora, se ele vai jogar sábado, você não vai, que vai pro inferno. Agora, ele usar a camisa 77 é o fim do mundo. É inacreditável, é indesculpável. Só falta inventar a camiseta verde nessa porra. Dito isto, feito o desabafo de Vitor Guedes, Rodrigo Vessone, você chegaria a tal ponto com tais palavras, ou você é um pouco mais contido, concorda, discorda? Qual a sua opinião sobre? Eu discordo quando ele fala que não deveria voltar, porque o prejuízo já foi, vai ter que pagar mesmo, então para gastar 800 mil por mês e vê-lo jogar em outro time e fazendo esse outro time ser campeão e o Corinthians não, então seria uma tremenda bobagem. Então jogar ele tem que jogar mesmo e acabou. Ele é profissional, futebol hoje é assim, e ele tem mais é que jogar e fazer valer o salário dele e ir lá treinar todos os dias. Em relação a 77, a camiseta, obviamente é um exagero, seria um grande erro, não deve acontecer mais, mas seria um grande erro se isso viesse a acontecer. Eu tô com o Vitão também, aí é exagerar e pegar pesado demais. Ô Teleco, a minha opinião, quando eu recebi a informação eu pensei justamente o mesmo que o Vessone e não tão com tanta indignação assim quanto o Vitor Guedes, porque a gente sabe da admiração do Vitão pelo título de 77 pelo Basílio, eu entendo a indignação do Vitão, mas eu só acho o seguinte, que você dá uma camisa comemorativa, não precisava ser a 77, você dando uma 99, 1028,
Uma camisa com o ano que ele nasceu, qualquer camisa que não seja normal, vai aumentar a responsabilidade sobre o Pato. Ele que já vai ter muita responsabilidade, porque tem muita gente olhando ele e torcendo contra, ou jogando coisa ruim, ou torcendo para que ele tropece na bola, ou querendo vaiar, querendo bater, sei lá o que a torcida está querendo. O que é melhor? Que ele passe despercebido. Quanto menos foco a diretoria der para esse retorno do Pato, para mim, na minha visão, Marco Belo, melhor para o Pato. Então você dando a camisa, sei lá, 19, 28, qualquer camisa que tiver no elenco que não represente nada, você trata ele como um jogador normal e tira um pouco desse peso do Pato, da responsabilidade. Daí ele vai ser vaiado, mas entra, faz um gol, faz outro gol, enfim, passa por debaixo, entendeu? É tratado como um cidadão normal e a torcida esquece um pouco. Agora, você colocar uma camisa comemorativa, não precisa ser a 77, como eu falei, camisa 100, camisa 1000, camisa I Love New York, sei lá, qualquer coisa especial que saia do comum, eu acho errado por causa disso. Você vai estar aumentando a responsabilidade em cima de um cara que já vai ter o peso do mundo nas costas quando voltar a vestir a camisa do Corinthians, Teleco. Olha, eu facilitaria, já daria direto a camisa 666 para ele e pronto. Mas a gente está discutindo aqui, talvez tudo isso já esteja resolvido a hora que o ouvinte esteja conosco, né? Porque a gente só deve liberar esse programa pela sexta-feira de manhã, né, Marco Belo? Exato, o Corinthians treina na sexta de manhã, mas enfim, a discussão é válida. Se o Pato tiver relacionado ou não tiver relacionado, a discussão é válida. Eu, por exemplo, se eu fosse escolher quais as camisas, eu escrevi no meu timão a respeito das camisas que estão disponíveis no elenco. A 2, que era a do Edilson, a 21, que era a do Malcolm. Daí tem, se eu não me engano, a 30 e alguma coisa. Daí pra cima de 50 tem todas. Pra cima de 35 tem todas. Eu daria 2 pra ele. Eu daria 2. Que é a do Edilson, é uma camisa de 1 a 11, é uma camisa de titular e de lateral direito. Pô, o Pato vai usar a camisa de lateral. É a 2, cara. É a que tem. Pronto, veste e vai pro jogo. Você tira qualquer responsabilidade em cima do cara, Vessone. Eu acho que poderia ser qualquer número alto, como os jogadores hoje gostam de utilizar. A 21 do Malcolm acho que está vaga, agora a 22 do Michael também está vaga. Então, enfim, poderia ser qualquer um desses números, não vejo muito problema. Acho que o problema mesmo seria o 77, esse sim, pela identificação da torcida, pelo título, enfim, seria aí um pouco de abuso aí, não estaria completamente errado no caso. E para não falar que só a diretoria do Corinthians estaria incorrendo nesse erro, o Diego, por exemplo, foi apresentado no Flamengo com a camisa 35. E a explicação que deram é que um filho dele tem 3 anos e o outro tem 5. Mas que porra é essa? Daí no ano que vem vai mudar para 46. Daí se nasce um terceiro filho vai ser 461, porque vai ter o terceiro filho. Pô, daí ele descobre um filho fora do casamento, vai ser 4.794. Pô, é cada uma, né? Olha, eu acho que a camisa 77 é o que mais, com o Vessone, é a mais patética de todas. Também não é a única, né? 90 seria ridículo, enfim, mas 77 é emblemático. Não, a mais ridícula seria a ideia do 22, que foi uma ideia dada por Gustavo Zupac e que me causou indignação, porque Gustavo Zupac falou o seguinte, nosso colega da Rádio Globo, que Pato deveria usar 22 porque no bingo são 2 patinhos na lagoa. Ah, daí não ia dar, não ia dar certo isso, né? Zupac não falou isso, né? Isso deve ser coisa de Marco Belo. Agora, eu acho que ele devia usar camisa de treino, e olha lá, no máximo. Aliás, ele ficar do lado de cada tapume, assim. Ô, Teleco, além de Alexandre Pato, enfim, quais outros assuntos a gente tratará nesse podcast de mão 92? 92 é um bom número pro Pato, hein? Meu Deus do céu. Bem, voltando à vida normal, né? Pós-Pato. Então com depressão pós-Pato? Meu Deus. Acho que é mais para depressão pré-Pato. Eu sinceramente não sei como vou encarar ele entrando no Corinthians. Eu acho que personalizar, né? Para mim tanto faz, pode ser gol do Corinthians. Já comemorei
Paulo Nunes? Paulo Nunes. Grafite. Quem mais? Aquele outro lá, o Miller. Grafite, você comemorou ou não? Não, não comemorei não. Eu achei uma incompetência no nosso time. Mas já comemorei um empate o, o Rivale uma vez em 88 tirou o São Paulo de um campeonato, né? Se ele empatasse, tirava, ele acabou fazendo gol no fim Depois do de jogo. tomar uma bola na trave, né? Tinha acabado de tomar uma bola na trave, no contra-ataque fez o gol. E isso, o Zete fez uma grande defesa. Foi Classificando o um Corinthians pra campeonato final. legal aquele de 88. Mas assim, 20º. já que estamos falando de camisa, quando saíram as camisas, né, do Corinthians, se viu que o Internacional tinha o mesmo padrão, né? E a segunda camisa do Internacional era o negativo da primeira. Então se especulava que o Corinthians teria uma segunda camisa toda preta. Na verdade, não vai acontecer nada disso. O Corinthians vai continuar com a camisa listrada, que foi lançada junto com o título de 2015, né, no jogo de título, no final do título. Vai usar a camisa de listras horizontais até o ano que vem, em maio, quando vai ser lançada nova camisa 1 e nova camisa 2. Pelé, você me permite interrompê-lo? Já que Bem, eu tô bem... agora que você já me interrompeu, como eu posso permitir? Só se eu despermitir. Vou colocar um tapume contra você, Vitor Guedes. Mas excepcionalmente hoje eu estou mal-humorado e reclamando de tudo e de todos. Já que nós falamos de Alexandre, Coraçãozinho no Ar, esse senhor Stefani Brito, Pato, e de 77, voltaremos a falar de 77. O Corinthians, em qualquer lugar do mundo, quando você vê uma camisa branca e preta, tem 200 times. Tem a Juventus da Itália, tem o Atlético Mineiro, tem o Botafogo, tem o Ceará, tem o Botafogo da Paraíba, tem o Newcastle. Listas pretas, grossas e brancas finas na vertical, tem um time no mundo, Esporte Clube Corinthians Paulistas. E os débeis mentais que dizem que estudam marketing tiram essa camisa, que é a camisa emblemática, a camisa de 13 de outubro de 77. E mais um ano não vai ter a camisa número 2, que é a camisa 2 do Corinthians, que é a camisa que muitos corintianos, a maioria, tem como a sua camisa mais predileta, além da branca, que é super tradicional também. Então é ridículo. Querem inventar a terceira camisa? Eu não gosto, gente que gosta, ok. Vende, não sou contra dinheiro, ganhar dinheiro, então que faça laranja, roxo, amarelo, que não inventam verde, hein, o imbecil que inventou 77 pá, que não inventam verde. Agora, pra que mania maldita de tirar a camisa número 2? Que é a camisa mais legal, a camisa emblemática do Corinthians, a camisa de 77. Então querem inventar a camisa roxa, amarela, o raio que o parta? Eu peço um favor que não tirem a porra da camisa número 2 tradicional, preta, com listas brancas mais finas. Deixa os imbecis inventarem o 5º, 8º, 1000º uniforme, mas não estraguem a tradição de quase 116 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Obrigado. Eu discordo e achei a camisa, que parece a camisa do Batman, muito bonita. Eu acharia legal se o Corinthians lançasse essa que surgiu na internet. É essa que você tá falando, né, Teleco? Na verdade, essa que saiu da internet, nem sei de onde saiu. Quem vai comprar essa do Batman é o morcegão da Rádio Globo, né? Aquela ali, mas eu também já vi vários casos, né? Eu tenho acompanhado bem camisas que muitas vezes é engraçado, porque tem cara que se interessa pelo time, pela história e tal, mas camisa parece ser uma coisa que todo mundo se interessa, né? E volta e meia pinta alguma camisa que alguém desenhou, sei lá, gostou de desenhar na casa dele, e alguém começa a repassar como uma camisa real que vai sair. Que eu saiba, essa daí não vai sair camisa nenhuma, deve sair em maio. Mas também tem uma coisa, né, que a gente está acostumado, que informações de bastidores é assim, não está nada confirmado, amanhã alguém muda de ideia, né? Por exemplo, a camisa 77 do Pato pode virar 24 amanhã. E a gente não tem nada garantido. A mesma coisa serve para as camisas. Pelo que eu sei, tinha programado primeiro para ser lançado em maio, depois tinham atrasado para setembro, e agora o que eu soube é que só deve lançar maio ano que vem. Então esse ano todo a gente continua com essa listrada grossa, branca e preta horizontal. Ou só me tirem uma dúvida, vocês que são muito entendedores e, ao contrário desse ser aqui, conhecem regulamento, legislação, estudam pra cacete, enquanto eu fico tomando umas no bar. Se o Pato jogar pelo Corinthians, vai ser o segundo time dele no ano, ele poderia defender um terceiro time no ano?
Então, aí tem uma dúvida. Porque, na verdade, é por temporada essa regra. Mas como ele saiu de um país que é a temporada de janeiro a dezembro e foi para outro que é a temporada de maio a maio, tem Mas aí acho que um, essa um lei é problema. do ano de janeiro a dezembro, eu acho. Se for, aí ninguém estaria nem discutindo ele sair, né? Boatos da internet aí, que agora, que tá indo pro Flamengo, etc., eu não tenho informação nenhuma. Alguém tem? Não tô nem falando de vai para Flamengo, vai para Manchester City ou pro New York Cosmos. O que eu tô falando é, se ele não puder jogar num terceiro clube, teria motivo para ele não ser relacionado, porque se ele fosse relacionado para o jogo, daí acabaria qualquer especulação de que ele pudesse sair do Corinthians. Então existe Verdade. isso. Me É, parece uma hipótese bastante plausível, né? bem plausível. Ele não ficou de fora de forma de ontem de manhã para hoje, né? Não, esse negócio de fora de forma é mentira. O Pato Acho que é tá em mentira. forma, participou de coletivo, tá muito mais em forma do que o Williams, por exemplo, que é relacionado para os jogos e tá visivelmente acima do peso. Esse negócio de que ele não ia ser relacionado porque tá em fora de forma, isso aí é desculpa. Isso aí se não for essa história de que ele não pode jogar em três times, pode ser alguma estratégia para ele não estrear em casa, para ele estrear contra o Internacional no Rio Grande do Sul, pode ser qualquer coisa, menos fora de forma. Fora de forma, não tem motivo para ele não ir para o banco de reservas por causa de questão física. Até porque o Cristóvão, durante 2 semanas, falou que relacionaria. De repente descobriu que ele está fora de forma. Isso aí é mentira. Verdade. E qual que é o time para jogar contra o Figueirense, Vessani? Olha, o André, eu cheguei ao ponto de defender o André. Vocês podem me internar. Né? Pro Pato não jogar, eu defendo até o ídolo de Vessone, até André. Até dar 10 minutos dele contra o Figueirense, se ele tiver perdido umas 4, 5 chances, mas... Pra entrar o Pato, pode jogar o André. Vessa, para finalizar então o time para pegar o Figueira, você tem aí de core salteado, Vessa? Vessone Vamos lá, é o Cássio no gol, Léo Príncipe, que faz sua estreia aí na equipe profissional, o Iago, Balbuena e o Wendel, aí Bruno Henrique garantido, Rodriguinho ou Elias, e aí de verdade tá essa dúvida, e aí a linha de 3 eu acho que não tem modificação nenhuma, com Marquinhos, Gabriel, o Giovani e o Romero, e na frente o André. Então provavelmente no 4-2-3-1, esse é o time aí que já vou soltando logo o meu palpite, já emendo o meu palpite, que deve ganhar aí do Figueirense por 2-0. Eu acho que é esse time mesmo, sem muita surpresa, com o Léo Príncipe na lateral direita, né? O Cristóvão decidiu que deve dar uma chance pro garoto. E eu acho que o Figueirense ganha do Corinthians de 1-0 por causa do Tapume. Pois o Tapume perdeu a partir de agora. Eu acho que o Corinthians ganha de 3-0. Posso falar uma coisa sobre esse artigo dos três clubes, Marco Belo? Claro, pode, fica à vontade, Teleco. Finge que você também participa do programa. Então tá bom. Vou tentar. O parágrafo 3 do artigo 5 do Regulamento de Transferências da FIFA diz: jogadores podem ser registrados com um máximo de 3 clubes durante a temporada. Aí, durante este período, o jogador só está elegível para jogar partidas oficiais para 2 clubes. Aí tem uma exceção. Um jogador que faz essa mudança entre 2 clubes com associações diferentes, por exemplo, no Brasil é de janeiro a dezembro e na Europa é de maio a maio. Se ele cumpriu o contrato completo no outro clube, por exemplo, ele cumpriu o contrato completo no Chelsea, ele pode jogar esses dois campeonatos aí. Então, acho que para ele aplicaria essa regra aí. Não entendi. Se ele cumpriu com o Chelsea, ele pode jogar pelo Corinthians e jogar por outro ainda. Isso, certo? Se Mas ele isso em tivesse teoria, né? saído A gente se não ele é tivesse saído advogado, no também. meio,
Não, se mas ele tivesse saído no por esse meio- seu entendimento, se ele tivesse saído no meio, ele poderia jogar pelo Corinthians e não poderia jogar por outro. Como ele cumpriu, ele poderia jogar pelo Corinthians e ainda ser transferido. É esse o seu entendimento. Isso, mas é complicado, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Léo Moura, né? Lembra que o Léo Moura tinha saído do time americano e depois não pode jogar aqui. É uma salada mesmo. Que isso daí é para evitar aquele cara que joga uma partida lá no domingo, vem aqui, joga uma na quarta e volta, né? Então, para coibir esse tipo de coisa, mas acaba pegando também situações como a do Alexandre Pato, um dos ídolos de Vitor Guedes. E qual que era o goleiro do Corinthians em 92, Teleco? Ronaldo. Ronaldo era o goleiro do Corinthians em 92 ainda? Ronaldo, Soares e Giovanelli? Até 98. Até Ney, até Luxemburgo tirar o Ronaldo para o Ney. De 88 a 97, o Ronaldo foi titular do Corinthians. E fala quem eram os 10 à frente do Ronaldo, Soares e Giovanelli em 1992, Vitor Guedes. Os 10? Isso me complica. É difícil, hein? Eu pego vocês de surpresa. E tô ouvindo pessoas teclando, pessoas dando um Google aí. Daqui a pouco chegará a resposta do time do Corinthians. Só para finalizar com chave de ouro esse podcast número 92, né? Já que no de 90 a gente comemorou o título de 90, no de 91 eu não participei. Mas no de 88 a gente falou do título de 88, no de 92 não teve título, mas a gente passa o time de 92, né, pelo menos, pro nosso querido amigo ouvinte. A pessoa que estava teclando já teclou ou ainda não teclou? Vamos lá, Ronaldo, Gilba, Baré. Rapaz, cadê o outro zagueiro? Então, e o Jacenir na esquerda, né? Daí Márcio Bittencourt, Tupanzinho, Neto, o Fabinho, o Paulo Sérgio e o Viola no ataque, mais ou menos. E o Neto, né, no meio de campo. O Neto estava nesse time também. Nesse ano tivemos um grande jogador chamado Taíca. Você lembra dele? Nossa senhora. Grande Taíca. É melhor a gente não lembrar desse time de 92 que não deu grandes alegrias. Vamos ouvir a opinião do Vitor Guedes em relação ao resultado do jogo contra o Figueirense, Vitão. 1-0. Pra quem? Corinthians. 1-0 Corinthians. E pra finalizar, Teleco. Você já falou, 3-0 Corinthians. 3-0 Corinthians. Temos os nossos palpites. Um abraço pro amigo Rodrigo Vessoni. Voltamos a partir de terça-feira com o próximo podcast de mão, Vessa. Valeu, um grande abraço a todos aí. Até a próxima. Falou, Vitor Guedes. Muita calma aí. Respira, Vitão. Um abraço a todos. 77 é o escambau. Valeu, Teleco. Um abraço e vai, Corinthians. Podcast.